Olá, meus caros amigos, minhas saudações, meus cumprimentos a todos, espero que estejam todos muito bem. Neste vídeo, vou tratar do crime de corrupção ativa, que encontra-se tipificado no artigo 333 do nosso Código Penal. O artigo 333, ele se situa, em termos topológicos, no capítulo 2 do título 11 da parte especial do Código, que trata exatamente dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Então, o objeto da proteção jurídica do crime de corrupção ativa é exatamente a administração pública, especialmente a moralidade que nós temos que resguardar em relação àqueles funcionários que estejam aos seus serviços. O crime de corrupção ativa, ele vai comportar uma forma simples no caput do artigo, e também teremos lá no parágrafo único do mesmo artigo 333 uma forma majorada do delito. Trato primeiramente, então, da forma simples, da tipicidade objetiva, que se encontra no caput do artigo 33. Como eu disse, ele é um crime praticado por particular contra a administração pública. Então, quem é que pode praticá-lo? O particular, a pessoa privada, né? Mesmo um funcionário público, se vier a praticar o crime, só poderá praticá-lo quando estiver agindo como particular. Nós temos um primeiro núcleo, primeiro verbo nuclear, que é o verbo oferecer, que tem a significação de fazer uma oferta, de propor o aceite de alguma coisa. Então, oferecer ou prometer, que significa assumir o compromisso de algo. Então, oferecer ou prometer o quê? Vantagem indevida, que é uma vantagem que não pode, que não deva ser recebida ao funcionário público, né? Então, oferecer ou prometer a vantagem indevida, promessa essa que é feita pelo particular, ao funcionário público. Com que propósito ele faz essa promessa ou essa oferta? Para determinar que o funcionário público pratique um ato de ofício. Então, se ele já está remunerado naturalmente pela administração pública para a prática daquele ato de ofício, ele não tem que receber absolutamente nada extra para praticar aquilo para o que ele já está naturalmente remunerado. Então, para praticar um ato de ofício, cuja remuneração já é feita de forma natural pela administração pública, para omitir ato de ofício, quer dizer, para deixar de praticar um ato que ele deva praticar, ou para retardar a prática de um ato de ofício, quer dizer, não praticar o ato no tempo certo, no prazo correto para a sua prática. Então, recapitulando esta nuclearidade básica que dá origem à forma simples do crime de corrupção ativa, inscrita no caput do artigo 333, oferecer ou prometer, o particular, vantagem indevida ao funcionário público para que o funcionário público pratique ato de ofício, omita a prática de ato de ofício ou retarde a prática de ato de seu ofício. Nós teremos aí, na combinação, penas de 2 anos a 12 anos de reclusão, mais, de forma cumulativa, pena de multa. A tipicidade subjetiva inerente ao crime de corrupção ativa envolve a necessidade de dolo específico, porque a oferta ou a promessa, ela precisa ter como objetivo específico que o funcionário público ele acabe violando, infringindo um dever funcional. Ou seja, para que ele pratique aquele ato de ofício, dando-lhe
dando o particular a ele, funcionário, uma remuneração extra, o que é ilegal, ou para que ele omita um ato de ofício, ou para que ele retarde esse ato de ofício. Então tem que ser esse o objetivo contido na ação do agente que oferta ou que promete a vantagem indevida ao funcionário público. Fazer com que o funcionário público, então, ele pratique aquilo para o que ele já está apropriadamente remunerado pela administração para praticar, que ele omita ou que ele retarde um ato de ofício. Tem que ter algum desses objetivos específicos de forma subjacente ao ato de ofertar ou ao ato de prometer, para nós compormos, então, a tipicidade subjetiva. Motivos que não sejam esses não servirão para nós entendermos como componentes da tipicidade subjetiva necessária para a prática do delito de corrupção ativa. Friso mais uma vez, tem que ser o dolo específico de fazer com que esse funcionário, através de alguma dessas maneiras, viole o seu dever funcional. Os sujeitos do crime. O sujeito ativo é qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, a rigor, é hábil, para oferecer ou para prometer essa vantagem indevida ao funcionário público. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, mesmo um funcionário público que tem a sua função, o seu trabalho junto à administração pública, mas pode fazer isso na condição de particular. Tá? E os sujeitos passivos do crime de corrupção ativa serão, então, em caráter primário, o Estado, porque é um crime contra a administração pública em geral, então o Estado é a vítima primária. E em caráter secundário, nós podemos ter o próprio funcionário público, que seja alvo da oferta ou da promessa, claro, na hipótese dele não aceitar aquilo que lhe foi ofertado ou prometido, e com esta oferta ou esta promessa ter aviltada aí de alguma maneira a sua honra, posta a sua honra sob suspeita por conta exatamente de ter sido alvo dessa oferta ou dessa promessa indevida partida da pessoa privada, do particular. Então, secundariamente, pode ser o funcionário público, no que tange ao aviltamento de sua honra, ou pode, inclusive, também ser alguém, qualquer pessoa, que de alguma maneira seja prejudicada pela violação do dever funcional partida, eventualmente, do funcionário público, se ele aceitar a promessa ou a oferta e, a partir dessa aceitação, desse acolhimento, ele deixar realmente de observar o seu dever funcional. Se ele, de alguma maneira, infringir o seu dever funcional, prejudicando alguém, então essa pessoa prejudicada também será uma vítima secundária do crime. Qual é o momento consumativo do delito do artigo 333? O momento da oferta ou da promessa. Quando ela é feita, a promessa ou a oferta, é neste momento que estará consumado o crime. Trata-se de um crime formal. Não há necessidade de um funcionário público aceitar de fato a oferta ou a promessa, e muito menos a necessidade de ele de fato vir a infringir o dever funcional. Basta que o agente ativo ele oferte ou prometa, e nesse momento em que ele realiza a oferta ou que ele realiza a promessa, nesse instante estará consumado o crime de corrupção ativa. Cabe tentativa no caso da corrupção ativa? Caberá tentativa se nós tivermos uma forma plurissubsistente na prática do delito, como, por exemplo, que essa oferta ou que essa promessa se dê de maneira escrita, em que alguém tem que pegar, o sujeito tem que escrever aquela carta, aquele documento registrando a oferta ou a promessa, tem que mandar, alguém tem que levar ou tem que postar no correio, isso depois tem que chegar às mãos do funcionário público alvo dessa promessa ou dessa oferta. Então existe aí um comportamento, uma forma de prática plurissubsistente do delito, que é aquela que necessita de etapas sequenciadas entre o início e o final da execução. Então, neste caso, é possível, tratando-se de forma plurissubsistente, de nós
pensarmos em tentativa de corrupção ativa. Por quê? Porque se no meio dessa sequência de atos aquilo que foi escrito, por exemplo, não chegar ao conhecimento do funcionário público-alvo, então terá iniciado a execução no momento em que o sujeito mandou aquela carta, mandou aquele bilhete, mandou aquele documento, mas não terá se consumado. Por quê? Porque não chegou ao conhecimento da pessoa-alvo. Isso aí caracterizará, dentro do contexto da plurissubsistência, caracterizará a tentativa, porque se inicia a execução, mas não se consuma o delito por uma circunstância alheia à vontade do agente. Quando se tratar de forma unissubsistente do crime, aí realmente não caberá tentativa. A unissubsistente normalmente é a forma praticada de maneira verbal, de maneira oral. Então, nestas hipóteses, ou o sujeito diz alguma coisa, olha, eu estou te ofertando tanto, ou estou te prometendo tanto, e isso já terá consumado o delito, ou ele nada diz, ele se cala, e aí nós não temos conduta, e não havendo conduta, não há tipicidade. E se não há tipicidade, por óbvio, não haverá como nós pensarmos em punibilidade do agente. Então, a forma tentada, resumindo, ela é admissível quando o crime é praticado de forma plurissubsistente. Mas quando ele é praticado de maneira unissubsistente, não cabe tentativa. Ou não temos crime, ou teremos a consumação. A forma majorada do delito do artigo 303, ela está prevista no parágrafo 333, corrigindo, está prevista no parágrafo único do artigo. Se por conta da oferta que recebeu, ou da promessa que recebeu, o funcionário público realmente retardar ou omitir, deixar de praticar o ato de seu ofício, ou se ele praticar de alguma maneira o ato infringindo o seu dever funcional. Então, se houver alguma destas decorrências, que na prática seriam uma forma de exaurir o crime, né, gerando um retardo, uma omissão da prática do ato de ofício, ou uma prática com infração ao dever funcional, neste caso, o parágrafo único do 333, então, prevê que nós tenhamos na terceira fase da dosimetria o acréscimo de 1/3 de pena. Por isso que se trata, então, de uma circunstância majorante, por se tratar de uma circunstância com impactação para mais na terceira fase da dosimetria. A ação penal, no caso do crime de corrupção ativa, é sempre pública incondicionada, não há necessidade de qualquer condição de procedibilidade. Havendo justa causa, o Ministério Público pode então oferecer a denúncia e com isso deflagrar a ação penal contra a pessoa do corruptor ativo. E uma última observação que eu acho importante a gente falar, que isso de vez em quando acaba sendo discutido, a questão da oferta ou da promessa de um presentinho, o tal do presentinho entre aspas, né? Em princípio, se for uma oferta de um presentinho, uma promessa de um presentinho entre aspas, tende a não, presentinho é no sentido literal da palavra mesmo, é um presente pequenininho, um pequeno mimo, né? Então, quando tomado isso no sentido literal da palavra, realmente tende a não caracterizar corrupção ativa, né? Alguém dizer para o funcionário público ou depois oferecer para ele um presentinho. Mas é preciso que duas coisas sejam observadas para que nem mesmo o presentinho caracterize a corrupção ativa. Primeiro, que de preferência isso se dê após o cumprimento do dever funcional, né? Como uma forma, na verdade, de gratidão, como uma forma de reconhecimento por aquilo, pelo empenho, pelo algo mais que aquele funcionário público fez para a satisfação do cidadão naquilo que ele espera do Estado. Muitas vezes isso acontece. E que também, ao mesmo tempo, além de ser no máximo uma demonstração de gratidão ou de reconhecimento, que seja algo realmente que não tenha impactação, que não tenha significação econômica na vida do funcionário, que seja, como eu disse, mais um mimo, mais uma singela demonstração de gratidão do que algo que impacte financeiramente. Então é comum, por exemplo, o sujeito obter lá um trato que lhe deixa muito satisfeito numa repartição pública
E depois esse sujeito, esse cidadão, para demonstrar um carinho, para demonstrar uma gratidão àquele funcionário que lhe atendeu bem, que lhe prestou a ajuda que ele necessitava, às vezes o cara vai lá e leva uma caixa de bombons, leva uma garrafa de vinho, desde que não seja um vinho muito caro, claro, né? Alguma coisa assim que sirva mais para demonstrar realmente a gratidão, demonstrar aquele reconhecimento, do que algo que possa de fato ter uma impactação econômica mais vultuosa na vida de quem recebe. Aí, evidentemente, que esse presentinho, virando um presentão, já pode configurar, sim, um ato de corrupção ativa. E também um ato de corrupção passiva do funcionário que eventualmente receba este presentinho de maior vulto, de maior impactação em termos financeiros. Certo, meus caros? Então eu, por hora, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.